Olá, sejam muito bem-vindos. O programa Gestão L está começando. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo em um setor diferenciado. Nós vamos falar sobre o universo das fantasias eróticas. Isso mesmo. A empresária e empreendedora Gisele Magalhães esteve aqui no programa e conversou conosco, deixando dicas e conselhos de quem quer seguir essa profissão, esse negócio, e também falou um pouco sobre como trabalhar esse universo desde a área administrativa, financeira, comercial, redes sociais, enfim, tá muito bom. Em seguida nós teremos a participação de João Carlos Martins, um dos maiores maestros do mundo, que esteve aqui em Alagoas e no Gestão AL deixou aqui a sua história e contou um pouco, deixou a sua dica de como ter sucesso. E também no programa de hoje nós teremos a participação dela, a Andressa Mendes, coach de alta performance, vai estar aqui no programa e nós vamos falar um pouco sobre disciplina. A Andressa vai deixar aqui algumas dicas para quem quer ter sucesso na carreira profissional. E para encerrar o programa, a participação do Gabriel Pensador, esse grande artista, escritor, compositor e que também deixou a sua dica de como ter sucesso na carreira profissional. O programa Gestão L está começando, não saiam daí, eu volto daqui a pouco. Tchau, gente. Olha só o que a gente tem no programa de hoje. Um assunto que interessa a todos nós, um assunto extremamente gostoso. Literalmente falando. A gente vai falar sobre o mercado do erotismo, mas como é empreender nesse mercado? Eu estou aqui com a empreendedora e empresária Gisele Magalhães, que deixou um emprego que tinha em uma empresa e acabou montando sua própria empresa. E hoje ela trabalha e vive muito bem nesse mercado. Gi, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Bom, por que empreender no mercado erótico? E que mercado é esse? Como é que funciona? Para as pessoas entenderem bem. Então, eu pretendi entrar nesse mercado erótico pela evolução, tá? Não só a evolução, até porque também eu sou uma das consumidoras de produtos eróticos. E eu vi que há uma tendência e a probabilidade bem maior de as pessoas consumirem produtos eróticos, embora exija um constrangimento e um sigilo, entendeu? Mas aí eu fui afim e tive sucesso, graças a Deus. Você trabalhava numa empresa antes? Bom, antes eu trabalhava na empresa, privada, e já trabalhando na empresa eu era sacoleira nos meus tempos intervalos. A sacoleira chamava Sacoleira da Sex Shop. Gisele vendia de madrugada, né, gente? Era, vendia de madrugada, era interessante isso. E aí o que acontecia? Então com essa sacoleira do sex shop, que eu era chamada assim na época, eu fiquei sendo conhecida e eu percebi que estava me dando um retorno maior do que eu trabalhar numa empresa privada e fechada. Aí um amigo meu, por coincidência, Gi, já que tá dando tanto sucesso, sai do seu como autônomo e se torna uma empresa GMB Fantasy. E aí eu decidi me tornar uma empresa, uma empreendedora de artigos eróticos. Só que assim, eu comecei a pensar, eu quero começar a iniciar um trabalho que não venha me dar muito custos. Ou seja, tinha que reduzir os custos. Então eu pensei em uma loja virtual, que hoje é um dos mercados que cresce muito, são as lojas virtuais. Então eu mesma criei uma loja virtual e comecei a postar meus produtos nas redes sociais. Pronto, foi assim, foi muito bom pra mim, um retorno bem maior no meu crescimento de vendas, entendeu? Aí foi aonde eu comecei a me organizar em metas, né? Porque a gente, mesmo sendo empresa, a gente tem que ter metas, tem que ter um foco. E aí eu vi que foi crescendo. As redes sociais, elas são importantes realmente, porque você disse que começou nas redes sociais, né? Sim, foi nas redes sociais. Eu fui divulgando, fui criando uma fanpage no Instagram e o site, que é o site de vendas. Pronto, só que assim, eu comecei a trabalhar e eu vi que as pessoas de fora do estado de Alagoas é que consumiam meus produtos que eu vendia. Aí eu disse assim, não, como eu trabalho aqui, eu quero conquistar os alagoanos, né? Claro. Então, o que eu fiz? Eu disse assim, não, vamos trabalhar então fazendo tipo um serviço interno.
tipo um chá de lingerie, um chá sensual. Aí eu comecei a organizar através, quem quer, por exemplo, uma das minhas divulgações, quem faz chá de lingerie que tá prestes a casar, ou então o Clube da Luluzinha. Aí o que eu fazia? Eu levava todos os meus produtos eróticos e vendia, né? Representava e falava como se utilizava e pronto, e foi um maior sucesso. E eu comecei a ser indicada por outras pessoas, e aí achei interessante que, ou seja, foi uma coisa que deu certo, né? Começou nas redes sociais. Começou nas redes sociais. Qual o segredo, então, para poder trabalhar bem as redes sociais e poder ter o público ali assistindo, acompanhando? Pronto, só que assim, sabe que rede social é muita concorrência, né? Que são vários segmentos de mercado, principalmente de venda. Então você tem que estudar, né? Tem que estudar qual é a tendência, qual é o público-alvo, o que as pessoas procuram. Então, como se trata de artigos eróticos, existe um sigilo, né? Uma restrição. Então, assim, eu comecei a ver meus concorrentes, né? Como eles agiam e fui juntando uma peça com a outra. E eu fui montando meu site de venda, sempre dizendo lá, porque no desenvolvimento do site a gente diz que existe um sigilo, uma descrição, até nas embalagens, né? Aí, e também o sistema de atendimento, que também tem um sistema de atendimento online, né, que eu uso. Que as pessoas às vezes compram o produto, mas não sabem como se utiliza. Aí eu tenho um sistema que é o Skype e eu comecei a atender os clientes no Skype. Pronto, aí foi a febre. As pessoas foram tendo retorno, foram me indicando, pessoas de outros estados. Só que o meu alvo mesmo era conquistar aqui, que eu ainda não tinha ganho. Como é que tá o mercado em Alagoas? Bom, aqui tá... A procura é grande? Pronto, então. A procura é grande, sabe? Agora tá sendo grande, porque como eu falei pra você, eu precisava ser conhecida, então eu criei estratégias. Quais são as estratégias? Foi os meus vídeos no YouTube. Que eu comecei a mesmo fazer aqueles vídeos caseiros falando sobre os produtos eróticos e eu comecei a distribuir para os amigos, para minha fanpage no Instagram e comecei a divulgar. E eu vi as visualizações e as curtidas e o retorno da galera. E aí pronto, eu vi que realmente deu um upgrade, né, nas minhas vendas e também no meu trabalho. Olha só, trabalhar com redes sociais é importante, mas a Gisele também fez isso montando estratégia. Então você tem que ter uma estratégia, né, para poder tem que fazer ter uma estratégia de feito. venda. É isso? Independente do segmento, seja mercado erótico, qualquer que seja, você tem que criar uma estratégia de venda, né, para dar um retorno. Até no momento que nós estamos em crise, então a gente precisa enxugar as coisas e investir naquilo que é realmente a tendência do momento, né? É preciso de ter paciência para ver realmente o negócio dando frutos, ou realmente quem monta o negócio já tem retorno de imediato ou não? Olha, no início sempre existe o desafio. No caso, o meu, como é artigos eróticos, então você tem que ter uma postura, que você é um profissional. Porque muita gente hoje ainda existe o preconceito e o tabu. O que acontece? As pessoas confundem o mercado erótico com pornografia e imoralidade. Não é nada a ver. Então, ainda existe pessoas ainda que confundem as coisas. Então, para eu conseguir alcançar e mostrar essa postura que é apenas um produto como qualquer que seja, ser utilizado, ser consumido, foi bem desafiador no início. Mas depois que eu com o meu jeitinho, que eu também sou muito comunicativa, né? E fui realmente contornando isso. As pessoas foram vendo que não é nada disso, nada de pornografia, nada de moralidade, é apenas um incremento, né? É uma sexualidade que a pessoa pode explorar dela mesma com o parceiro. Entre os casais, né, é importantíssimo. Às vezes realmente faz toda a diferença. Com né? certeza, tá toda a diferença. E muitos casais eu atendo, também atendo a domicílio, né? A gente às vezes faz consultoria, até porque assim, produtos são diversos, só que existe para vários tipos de segmento, então eles precisam de orientações. Então às vezes você é convidada para dar uma orientação sobre aquele produto ao qual a pessoa está comprando. Bom, eu vou pedir agora para a Gisele deixar aqui, quem quiser receber a Gisele em casa ou montar um chá com as meninas. Sim. Como é que a gente encontra a empresa e como é que a gente te encontra? Pronto, nós temos o site, né, que é o gmbfantasy.com.br. Lá você tem lá um ícone que é os contatos dos clientes, onde você pode agendar até uma reunião erótica ou então tirar dúvidas de qualquer produto que a gente dá o retorno.
Temos o Instagram, que é o gmb.fantasy, e temos o fanpage, né, que é gmb fantasy. E temos o YouTube, né, gente, que os meus vídeos que eu tô fazendo pra dar assessoria pra galera aí, que é o gmb fantasy. Tem dicas lá também? Tem dicas de sucesso maravilhoso. Essa moçada não pode perder, hein? Casais, é todo público, né? O público é amigo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, existe faixa etária? Quem é que procura mais? É um pessoal mais maduro? Tem mais idade? maduro. Mais maduro, É, né? meu público são as pessoas bem mais maduras, que realmente sabem que estão procurando. Claro. O programa Gestão L também explorando aí, ó, o universo, né, da sensualidade, e não é, a gente leva muito às vezes pro lado só meio que da safadeza, não é. É uma empresa, é um negócio, mexe com a parte de logística, administração, financeira, comercial, tem toda uma... é um negócio, não é? Exatamente. Né? Gi, muito obrigado por participar aqui com a gente, deixar suas dicas, seu conselho, sua história, né, de como tudo começou, que ela é de Manaus, né, Gi? Sou de Manaus, Amazonas aí, um beijo pra minha galera aí de Manaus. Maravilha. E fica aí o convite para voltar uma outra vez aí, pra gente conversar um pouco mais e ver como é que tá aquecido o mercado, né? Com certeza, e pode chamar que eu tô aqui pra expor, falar sobre os produtos, falar tendências de mercado, enfim, tô aí pra atender todo o público. Programa Gestão L, gente. Uma honra participar da Feira do Empreendedorismo, porque é o empreendedorismo com ética que vai transformar o Brasil no futuro, sem dúvida alguma. Eu me sinto profundamente orgulhoso de estar aqui nessa noite. Bem, eu não sou um palestrante, eu simplesmente conto a minha trajetória e eu digo que a minha vida começou em 1898, quando meu pai nasceu. Meu pai, aos 10 anos de idade, ele gostaria de ser pianista, mas trabalho escravo do começo do século XX, ele já trabalhava numa gráfica. No caminho para a gráfica, ele parava diante de uma janela para ver uma aula de piano. Até que a professora lhe falou: se você quiser, eu lhe ensino a tocar piano. E ele ficou eufórico. 3 dias antes da primeira aula, ao colocar a mão na prensa, na gráfica, a prensa decepou essa parte da mão dele e o sonho dele morreu ali. 40 anos depois, 1948, com 8 anos de idade, eu iniciava meus estudos de piano. Parecia que eu levava jeito. 6 meses depois, ganhei um concurso nacional de piano, tocando obras de Johann Sebastian Bach. Aos 13 anos, inicio minha carreira nacional. Aos 18, minha carreira internacional. E parecia a vida dos sonhos, correndo o mundo inteiro, tocando com as principais orquestras do mundo e levando o nome do Brasil, sempre com dignidade, na minha opinião. Senhor João Carlos Martins, aqui, um grande líder profissional, um exemplo de superação. Liderança transformadora. Senhor João Carlos, qual o perfil de um líder transformador? Um líder transformador é aquele que faz de uma adversidade uma plataforma da esperança, ou seja, ele procura construir algo para tentar deixar um legado. Então eu acho que a Feira do Empreendedor é uma feira que mostra para centenas de pessoas, para milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, como o Brasil pode encontrar um lugar no futuro através do empreendedorismo. E essa é a razão pela qual me sinto profundamente orgulhoso de fazer essa palestra aqui para o Sebrae. Vou pedir ao senhor, então, só para aqui, para os nossos telespectadores, deixar uma mensagem de otimismo para esse nosso Brasil, para o nosso estado Alagoas. Eu sempre digo, a minha frase é a seguinte, que o cidadão tem que correr atrás do seu sonho. Quando ele menos esperar, o sonho corre atrás dele. Isso é o que eu recomendo a todos os brasileiros.
Seu João Carlos, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso estado. Gestão Maia. Olá, eu sou Andressa, sou coach de alta performance. O maior vilão dos seus projetos é a falta de disciplina. Mas o que é ter disciplina? Disciplina é você ter ações consistentes todos os dias rumo ao objetivo que você quer, rumo a algo que você tem estabelecido para você. Andressa, como ter disciplina para você realizar os seus projetos? Essa é a grande questão. Para você se manter focado, disciplinado, para realizar algumas atividades, você precisa entender a importância da realização, da execução de cada uma delas. Por que é importante você realizar essa tarefa? Primeira coisa, o primeiro ponto é entender qual que é a importância de realizar o seu objetivo maior. Qual que é a sensação de sentir, de ver esse objetivo realizado traz para você? É liberdade financeira? É mais conforto para sua família? O que alavancar o seu negócio vai trazer de benefícios para as pessoas que estão à sua volta? Visualize esse objetivo concretizado. Sente essa sensação que a realização desse projeto traz para você. Traz isso para o seu dia a dia, traz isso para a execução dessas atividades. Quando você começa a entender a importância desse objetivo realizado, você começa também a dar relevância para a realização dessas tarefas do dia a dia. Você começa a dar sentido a cada uma dessas atividades que você precisa realizar para chegar em um objetivo maior. Se você quer, por exemplo, alavancar os seus negócios e precisa de mais energia, mais disposição para fazer isso acontecer, você vai entender que para isso você precisa acordar mais cedo, fazer uma atividade física e aí, entendendo a importância da realização dessas atividades, você vai realmente começar a se disciplinar. Entenda o porquê de cada uma dessas tarefas e assim você começa a ficar mais disciplinado. Não tem um botão, não tem uma alavanca que vai realmente te fazer agir. O que vai te dar motivação, motivo para agir é você entender a importância da realização desse projeto. Espero ter contribuído com o seu projeto e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Você é um artista também preocupado com o social. Você tem projetos sociais. Fala um pouquinho sobre o seu projeto com relação à questão do futebol. Hoje a gente apoia um clube chamado Novo Horizonte, é um nome bonito, não fui eu que batizei. É um clube que eu conheci, um cara me mandou um e-mail uma vez pedindo uma ajuda, pedindo uma visita minha, quando ele soube que eu estava trabalhando com futebol no Rio, que eu tinha um clube que eu apoiava no Rio, que a gente manteve 2 categorias durante 3 anos, resumindo. E a gente foi visitar esse clube no Rio Grande do Sul. E eu comecei a apoiar um pouco, informalmente, e depois a gente acabou combinando de eu manter esse papel de investidor ali, de financiador do clube, enquanto a gente não conseguia o patrocínio. Só que até hoje a gente não conseguiu. E é um clube que tem hoje quase 200 atletas, 198 atletas, até o sub-19. Hoje mesmo a gente estava lá tentando buscar soluções aí, a gente precisa mesmo de patrocínio para melhorar a estrutura para a garotada, eles estão competindo, então cada jogo tem que pegar ônibus, tem que pagar arbitragem, tem que despesa, né? Mas é um cara que merece crescer mais ainda, que é o Rudimar Cardoso, que é o fundador do clube. É um cara humilde que era jogador, mas foi só até os 18 anos e teve uma fratura na perna
num jogo de comemoração quando ele foi contratado pelo São Paulo. Quando ele ia pro São Paulo, ele disse que jogava pra caramba, eu não vi. Mas é verdade, o cara era fera, teve esse azar. E aí ele ele prometeu uma vez, tinha prometido para um amigo que se o amigo morresse, ele cuidaria do filho dele. Um amigo tirou isso da cabeça, ele não entendeu por quê. Como assim você morreu? Você tem 20 e poucos anos. Não, mas você tá indo pro São Paulo, você tá jogando, você é jogador. Se eu morrer, você cuida do meu filho, promete? Prometo. E o cara morreu logo depois. E aí a mãe do Rudimar falou: e aí, Rudimar, e o fulaninho, você não vai cuidar? E tal. E o Rudimar naquela fossa tinha acabado de acabar a carreira, encerrar a carreira. Mas como é que eu vou fazer? Não sei, mas promessa para morto a gente tem que cumprir, a mãe falou. Aí ele foi ensinar o garoto a jogar bola, que o garoto estava começando a roubar na farmácia. Ele falou assim, que ele estava começando a fazer uns roubos, um menino. Então, por acaso, esse cara virou professor, e um bom professor. Tanto é que quando eu fui conhecer o projeto dele, eu também conhecia outros, mas a gente viu que ele fazia bem e começou a apoiar por isso, pela qualidade também dele, do trabalho. Maravilha. Gabriel é escritor também, ganhador aí de um prêmio, né? O prêmio Jabuti, né? Literatura infantil. Como é o Gabriel escritor? De onde é que vem a inspiração, rapaz? Olha, as minhas letras, né? O tipo de música que eu faço já é um tipo de música que é mais texto, né? Do que outros. Tem muito texto, tem muita palavra, muita história. Tem algumas letras que são literalmente histórias contadas. E isso tem a ver com o que eu faço nos livros, porque os meus livros até hoje foi o Diário Noturno, foi o primeiro, que tem poemas e também tem textos em prosa. Depois foi o Rorbeto, um garoto chamado Rorbeto, que foi o infantil que ganhou o prêmio, e ele também é todo rimado, é uma história de ficção, que fala de um menino que descobre que tem um dedo a mais na mão direita, e ele fica com medo por ele ser diferente, ele fica escondendo a mão numa sacola. Quando ele vai para a escola, ele não quer mostrar a mão, ele tenta escrever com a mão esquerda. Quando ele vai ser alfabetizado, as coisas começam a acontecer em função desse medo dele, da reação dos outros, pela diferença que ele tem. E esse livro foi muito bem trabalhado, é muito trabalhado contra o bullying. As pessoas usam esse exemplo da mão, que é uma coisa até mais comum do que eu pensava, da criança que tem um dedo a mais. Conheci algumas, mas para falar de outras diferenças que a gente tem que aceitar, que tem que entender e tal. E eu gostei muito de trabalhar esse livro no teatro. A gente chegou a fazer uma peça com ele também. Eu reescrevi a história, criei diálogos, criei cenas, outros personagens para poder adaptar para o teatro. Foi mais barato. Mas o Gabriel escritor tá meio parado. Estou precisando organizar os poemas para lançar mais um livro de poemas. Tem coisas que eu perdi. A desorganização, HD que pifou, computador que pifou. Eu não sei se eu ainda tenho vários desses poemas, mas aí tudo bem, porque o prazer de escrever às vezes é aquele momento, e eu tenho muito prazer de fazer uma coisa que eu estou sentindo virar um texto, né? Seja um poema, uma letra de música, um texto. E é uma pena, sim, se as coisas se perdem, mas também vale o momento. E estou escrevendo umas letras novas, já pensando num próximo disco. A gente está em turnê com o disco chamado Sem Crise, que agora o nome está meio fora já. Né? Tá meio... Mas a gente... Aí, tô com o celular aí. Faz parte, tudo bem. Mas vamos lá. Então... E a gente está fazendo bastante shows. Acabei de chegar de Portugal há 3 dias. Aí fui a Fortaleza fazer uma palestra, vim para cá, eu vou para Fortaleza amanhã de novo. A gente está rodando bastante, mas no tempo livre, eu já escrevo umas coisas, guardo e estou começando a selecionar material para o próximo disco. Fora isso, estamos aí na correria. Repetindo: músico, escritor, compositor. Bicho, que currículo, hein, velho? Agora então diz aí pra quem tá assistindo. Saudade de surfar. Eu tô sem surfar. É isso aí que eu queria voltar a fazer. Então, quero. Vai voltar. Pra quem tá assistindo a gente, os nossos jovens empreendedores, deixa aqui, ó, dica e conselho pra poder ter sucesso como profissional e alcançar os seus sonhos.
Eu acho que hoje eu até me atrapalho um pouco por fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? O futebol é que dá trabalho, resolver coisas. Aí os livros que eu gosto, mas também não tenho tempo de organizar os poemas. E aí tem a música, que hoje é o trabalho principal, que eu estou na turnê. E isso eu tive a sorte de poder fazer várias coisas que eu gosto. Mas para começar, eu acho que é importante ter foco numa atividade, num projeto. E se você, claro, tiver, como eu tive, um plano B, que era o meu estudo na faculdade para fazer a comunicação, se o disco não desse certo, legal, você não precisa abandonar tudo e focar só num sonho, numa coisa incerta. Mas dedicar energia, se é isso que você quer, dedicar muita energia naquilo, você vai ter que abrir mão de tempo livre, de lazer, de outras coisas e ter garra, né? Fazer aquilo com garra, ser dedicado mesmo, que é uma palavra simples, mas acho que é muita dedicação, porque está todo mundo batalhando. Outra coisa que já foge um pouco da tua pergunta, que a gente está falando muito aqui do sucesso como uma realização pessoal, mas sempre lembrar que a gente vive coletivamente, que não é para ter uma postura egoísta, não é só a competição. Tem coisas que você pode fazer que você, ajudando o seu concorrente, você se juntando, se unindo, você vai ser mais forte também. Então não ter também essa visão de competição egoísta, que às vezes foi o meu caso. Eu sempre tentei trazer outros rappers quando eu lancei meu primeiro disco, eu juntava, trazia os caras. Aquilo fez bem para todo mundo, nem todo mundo conseguiu fazer o sucesso, mas aquilo fez bem. Não tinha uma visão assim de um contra o outro, pelo contrário, isso também pode ser de repente aplicado aí em outras áreas. Programa Gestão L terminando, mas com certeza podemos contribuir muito para o seu crescimento profissional, pessoal, você que é empreendedor, empresário, gestor. Vale o agradecimento aqui, Andressa Mendes, que a cada 15 dias está aqui conosco, deixando sempre dicas importantíssimas de como ter e alcançar o sucesso profissional. O agradecimento também aos nossos apoiadores, né? Nós temos aqui a Odontocard, que tem o seu serviço que funciona 24 horas, é a única empresa aqui que funciona 24 horas, se precisar de atendimento, Odontocard, tá bom? Ao Hotel Atlantic Suites, na pessoa do empreendedor e empresário Alfredo Rebelo, e também aqui a Sinal Verde, empresa que trata e trabalha justamente com cobrança, mas de uma maneira diferenciada. A doutora Helenice esteve no programa e falou um pouco sobre franquias. Vale aí a pena você também dar uma olhadinha no YouTube, nos vídeos do Gestão L, e aprender um pouco mais sobre como escolher uma boa franquia. Até o próximo sábado, uma excelente semana para todos, muito sucesso e muita fé para a gente poder realizar tudo aquilo que nós sonhamos, tá joia? Sigam a gente nas redes sociais, compartilhe, comente e também deixe aqui a sua dica e sugira também novas matérias. Até o próximo sábado, gente. Tchau, tchau.